Fundação República. A esta primeira série de podcasts chamamos Entre Idades. Com ela procuramos cruzar ideias e opiniões de protagonistas que viveram ou influenciaram em momentos diferentes a história da nossa democracia do abril de 1974 até hoje. Venha aí daí connosco. Bem-vindos à edição 2 do podcast Entre Idades, podcast da Fundação República, hoje dedicado a um tema muito estimulante. O meu nome é Vieira da Silva e estou aqui para moderar um debate sobre a experiência na nossa vida democrática da governação do socialismo democrático. Na nossa história foi com a Revolução de Abril que primeiro no processo de transição e depois já na democracia constitucional a esquerda democrática teve a oportunidade de exercer o governo, de exercer o poder. De alguma forma foi traduzir na prática as ambições que gerações tiveram sobre o nosso país. O debate do que foi feito, do que ficou por fazer, do que pode ser ainda melhorado é o debate de hoje e temos connosco duas personalidades que estão perfeitamente preparadas para este debate. Temos connosco o Augusto Santos Silva, uma personalidade muito conhecida, que é professor catedrático da Faculdade de Economia do Porto, que exerceu cargos no governo, que foi Presidente da Assembleia da República e que tem vasta obra publicada sobre os temas da esquerda, do poder, da democracia, da social-democracia e, portanto, está aqui como peixe na água, diria eu. E temos o Miguel Costa Matos, que tem também já um currículo muito apreciável. Ele é hoje deputado da Assembleia da República, já o é há uns anos, tem uma formação também nestas áreas da economia, da sociologia e foi durante vários anos o líder da Juventude Socialista. Eu vou começar pelo Miguel. Que balanço podemos fazer, principalmente para quem, uma geração mais jovem, olha para o passado, que balanço é que se pode fazer no confronto entre as ambições de exercício do poder pela esquerda democrática e aquilo que foram as várias experiências desse exercício do poder? Miguel. Em primeiro lugar, agradecer o convite e parabenizar-vos pelo este podcast e por esta iniciativa. Nós tivemos, no pós-25 de Abril, a construção do Estado Social como o grande projeto da esquerda democrática, sem dúvida que também operado por governações de direita, mas não havia uma escola democratizada, não havia um Serviço Nacional de Saúde e essa é a grande conquista, não só das governações em que a esquerda teve, mas também do ponto de vista das ideias e daquela que é as instituições com que deixámos lastro. Aquilo que muitas vezes se poderia designar por uma ambição que vai além das instituições sociais e das políticas sociais, que toca nas políticas económicas, é uma área em que nós devemos considerar como um dos desafios do que foi a governação da esquerda democrática nestes 50 anos. Desde logo porque nós começámos a seguir à Revolução com um grande ímpeto nacionalizante que depois várias governações, incluindo as da esquerda, tiveram que desfazer para aproximarmos aquilo que é o modelo da Europa Ocidental, de uma economia mista, ainda que Portugal esteja hoje, se calhar, entre as mais liberais das economias mistas da Europa Ocidental. E nesse sentido, nós, olhando para trás, é normal que, por exemplo, quem tenha uma visão mais à esquerda tenha uma visão crítica das políticas económicas de um Partido Socialista, numa lógica de foram governos que fizeram privatizações, foram governos que abaixaram impostos, foram governos que, de certa forma, em alguns momentos contribuíram para agravar desigualdades económicas.
Mas esta é uma visão que ignora a história. Não se pode ver esta experiência de política económica desfasada daquilo que foi o ímpeto inicial da Revolução. Agora lança-nos a um grande desafio para o futuro, parece-me, que é como é que nós, agora que estamos no mesmo ponto do resto da Europa, aproximadamente, em poder de compra ainda não, em produto interno bruto ainda não, também cerca de 80% da média da União Europeia, mas como é que nós olhamos para os desafios que a esquerda democrática tem nesses países, do ponto de vista de fazermos o rewiring, a redefinição das regras económicas para que elas possam ser mais justas a priori. Nós temos um dos países mais desiguais antes de transferências sociais, também a seguir a transferências sociais, mas antes também, e o que cada vez mais é a tendência dos partidos sociais-democratas em toda a Europa é não só focarmos na redistribuição, mas também na pré-distribuição, em antes dos impostos e das prestações sociais termos resultados mais justos. Isto não quer dizer que a experiência das políticas sociais seja absolutamente tranquila e acrítica, parece-me, porque nós conseguimos desenvolvimento dessas instituições, mas em alguns aspectos elas estão a fracassar. A escola tem as suas lacunas, as prestações sociais não chegam a toda a gente que poderiam chegar, como se vê, por exemplo, com a experiência da atribuição automática do abono de família, que multiplicou o número de beneficiários. Em termos do Serviço Nacional de Saúde, vemos como há uma classe média que cada vez mais recorre aos serviços privados de saúde. E aqui não é só uma questão de nós melhorar as instituições numa lógica incremental ou situacionista de gestão puramente, não é? Eu penso que nós temos que olhar para aquilo que são as novas desigualdades, as novas fronteiras de como é que se pode construir o Estado Social. Veja-se o caso da saúde mental, em que Portugal é o segundo país da Europa com mais distúrbios de saúde mental e mais consumo de antidepressivos e ansiolíticos, em que é uma clara lacuna o nosso Serviço Nacional de Saúde não abranger essa área, não abranger os cuidados de saúde oral, os cuidados de saúde visual, e portanto nós temos que pensar qual é que é o Estado Social que queremos como esquerda democrática. E porventura, devido à falta de recursos, e terminava com esse pensamento, nós construímos um Estado Social demasiado assistencialista. E o nosso contrato social tem vindo a degradar-se por uma classe média que se sente que não participa nem dos dividendos do crescimento, nem dos dividendos da redistribuição. E, portanto, nós temos que ser capazes de reorganizar o contrato social para que a classe média sinta que contribui para algo que também lhe pertence e na qual ela também participa. E isso é o caso do ponto de vista de ganhos salariais, onde há uma clara necessidade de fazer melhor, mas também do ponto de vista dos serviços públicos. Eu, olhando para estas experiências de governação da esquerda democrática em Portugal, portanto, incluindo os governos de António Guterres, José Sócrates e António Costa, e centrando-me apenas nas questões de política interna, vejo três grandes frentes em que essa governação fez a diferença, até por contraponto com a direita e as posições que a direita tomou quando era oposição. A primeira frente é a da qualidade da democracia. O país deve à experiência da governação da esquerda democrática, à limitação de mandatos executivos nos cargos políticos. A região que foi governada hegemonicamente pelo PSD desde o 25 de abril até agora é exatamente a região na qual não havia a lei da paridade. Nós impusemos a lei da paridade e recordo que a primeira vez que um governo socialista a propôs, no primeiro governo António Guterres, como não tinha maioria na Assembleia da República, essa proposta de lei não venceu, foi preciso haver maioria absoluta do PS. E também desenvolvemos um conjunto de políticas contra a discriminação, designadamente a discriminação por orientação sexual, que também trouxeram mais qualidade à nossa democracia, às nossas instituições, ao nosso direito e mais conforto às pessoas na sua vida cotidiana, independentemente das suas convicções ou orientações. E esse é uma primeira vertente, que aliás, na minha opinião, nós não capitalizamos tanto quanto devemos. Os avanços que o país deve à esquerda democrática no que diz respeito à qualidade das suas instituições democráticas e à qualidade da democracia. Uma segunda vertente é o domínio da política social,
onde nós não só criamos o Serviço Nacional de Saúde e o desenvolvemos, como modernizamos e universalizamos o sistema de segurança social, universalizamos a educação básica e colocamos pela primeira vez a educação pré-escolar como um momento inicial e necessário da educação básica para todos e depois, mais recentemente, estendemos a escolaridade obrigatória até aos 18 anos de idade. Mas também a forma como nós modernizamos as políticas sociais com novas medidas, o rendimento mínimo garantido, no tempo do Eduardo Ferro Rodrigues, complemento solidário para idosos, no tempo do ministro José António Vieira da Silva, a forma como nós resolvemos bem um problema com que a sociedade e o Estado se debatiam há muito, que era o problema de como adaptar ao crescimento da longevidade a evolução da idade da reforma. Tudo isso, portanto, são inovações nas políticas sociais que devemos acreditar a nós próprios. E no que diz respeito às políticas económicas, o Miguel já falou disso e, portanto, eu não vou aprofundar, queria apenas chamar a atenção para que, durante muito tempo, o projeto de modernização da economia portuguesa foi bandeira da esquerda democrática e do Partido Socialista. Desde o lançamento da Sociedade de Informação pelo primeiro governo Guterres, a internet nas escolas, etc. Eu lembro-me bem e não me tenciono esquecer do que foi a reação da direita a isso, dizer é um lunático, Mariano Gaga é um lunático, para que é que isso interessa e tal. A Agenda de Lisboa, que ao fim e ao cabo é um projeto de modernização à escala europeia, liderado pelo então primeiro-ministro português António Guterres, ou mais recentemente os programas de desburocratização, simplificação e modernização dos procedimentos. E, portanto, isto só para não gastar mais 2 minutos e não tendo nenhuma pretensão de fazer um inventário exaustivo, eu acho que há muita coisa que são realizações nossas e que são realizações em todas elas nas quais nós tivemos que fazer um debate e ganhar um debate quer à nossa direita, quer, em alguns casos, à nossa esquerda. Sim, é notável como a direita tenta se apropriar do epíteto de reformista, mas nós verificamos como, nestas variadas áreas, as reformas fundamentais avançaram com governos do Partido Socialista. E em matéria de modernização da economia, isso é muito claro. Seguramente memórias com mais experiência saberão mais do que eu, mas eu não me esqueço de, no período em que eu saí da escola, fui para a faculdade, em que se dizia que havia licenciados a mais, em que se dizia, não é, que os jovens tinham que aceitar empregos para os quais tinham qualificações a mais, ou até que tinham que sair da sua zona de conforto e emigrar, em que se aceitava uma lógica do país como sendo de baixos salários e que os cortes salariais eram uma forma de desvalorização interna que nos dava competitividade. E hoje em dia a esquerda democrática teve uma outra grande vitória no plano das ideias, que é a própria direita. Hoje em dia já se convenceu de que o país não ganha competitividade sendo um país de baixos salários. E nós vivemos numa era de alguma hegemonia cultural à direita, mas em alguns pontos a esquerda venceu a batalha das ideias ao longo do tempo, e esta perdurou a ideia que de facto a sociedade da informação, a economia do conhecimento trazem empregos que a nossa economia pode suster e que podem dar um outro horizonte de esperança às novas gerações. É certo que isto por algum motivo não está a conseguir seduzir muita gente. Nós vemos a crise da social-democracia surge, não é, no resto da Europa com o fim da indústria fordista e a pulverização dos espaços de produção económica. Em Portugal isso não aconteceu tanto porque não tivemos uma industrialização clássica em que tivéssemos propriamente grandes centros de operariado, enfim, com exceção se calhar das lisnaves desta vida, e onde aliás o PCP teve sempre uma grande predominância. Mas certo é que se por um lado o Partido Socialista sempre é a exceção no seio da Europa de um partido que ainda mantém
uma grande força junto da chamada as classes mais humildes, as classes populares. Isso vê-se nos estudos eleitorais e contrasta com o Labour, o PS francês, que o Piketty chamou da esquerda Brahmin, uma esquerda que ganhava mais era nos segmentos qualificados. Aquilo que vemos cada vez mais com o surgimento do Chega, aquilo que vemos com outro tipo de fenómenos inorgânicos, é um risco de facto as pessoas não sentirem o Partido Socialista como uma força que está inconformada, que se mantém do lado dos trabalhadores, que se mantém do lado daqueles que procuram melhorias de rendimento e, portanto, nós temos que conseguir compreender como é que podemos reapresentar todas estas vitórias, estas reformas, e foram muitas e muito bem sintetizadas pelo Augusto, no sentido de captar a atenção e a fidelidade destes eleitores. Uhum. Eu queria, se puder, antes de ir às debilidades, que também queria identificar, queria usar um exemplo particular, mas, na minha opinião, particularmente expressivo, que é o da política da energia do PS. Quando, em 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e, na sequência, a União Europeia decretou sanções à Rússia, na prática, o fim da compra de gás russo, Portugal estava numa posição muito confortável. E estava numa posição muito confortável, em primeiro lugar, porque tinha diversificado as suas importações de gás e petróleo, sendo Portugal não é produtor nem de gás nem de petróleo. Mas nós comprávamos à Rússia, mas comprávamos também aos Estados Unidos, à Angola, à Nigéria, à Argélia e por aí fora. Mas estava muito confortável, sobretudo porque, vindo já do primeiro governo de Sócrates, nós tínhamos feito uma opção política absolutamente essencial e absolutamente clara pelas energias renováveis, que em Portugal estavam reduzidas à tradicional exploração da nossa capacidade hidroelétrica com as barragens, e nós acrescentamos as eólicas, acrescentamos a solar e acrescentamos com políticas dirigidas a isso, incluindo de incentivo e de regulação do preço dessas energias. E, ao mesmo tempo, lançamos o primeiro grande programa de estímulo à mobilidade elétrica. E, portanto, todas essas vertentes modernizadoras foram desenvolvidas por governos do PS e foram desenvolvidas por governos do PS com uma preocupação socialista, isto é, não com a preocupação de fazer o jeito aos monopólios ou aos oligopólios do momento, mas justamente ao contrário, para permitir que o acesso das pessoas a esse elemento essencial da sua sobrevivência e existência, que é a energia, fosse o mais simplificado possível. Onde é que nós temos também que refletir do ponto de vista de áreas nas quais nós, não apenas nós, mas também nós, não conseguimos ainda fazer a diferença? Em primeiro lugar, quanto às condições estruturais e conjunturais de crescimento da economia. Nós somos responsáveis por momentos de algum crescimento da nossa economia, quando nós colocamos nestes últimos 30 anos em paralelo as taxas de crescimento da economia portuguesa sob governos PS e as taxas de crescimento da economia portuguesa sob governos PSD pós-Cavaco Silva, isto é, pós o primeiro efeito imediato do acesso aos fundos europeus. A comparação é bastante lisonjeira para os governos do PS, mas não conseguimos ainda dar o salto, o que significa que, do ponto de vista das políticas económicas em sentido amplo, política industrial, política de concorrência, política de educação, política de formação profissional, nós ainda não conseguimos um salto qualitativo nas condições estruturais da economia portuguesa. Claro que quem não queira ser demagógico tem que perceber
que Portugal é uma das vítimas principais, do ponto de vista económico, do ascenso da China e da sua entrada na OMC e do alargamento a leste da União Europeia, mas constatar isso não chega, não basta, é o que é e temos que nos adequar a isso. E, na minha opinião, o PS, agora na oposição, deve ter uma linha política clara para aproveitamento das condições e das estratégias de reindustrialização da Europa. Uma segunda debilidade, essa talvez a maior, que não é exclusivamente do PS, mas é da área do trabalho, que é a nossa área fundamental, é o sindicalismo. Eu reconheço que, ideologicamente, a social-democracia, em sentido geral, portanto, a esquerda democrática, europeia e americana, não vive anos exaltantes. Mas pior é mesmo o sindicalismo. Quer o sindicalismo de luta e contestação, quer o sindicalismo de negociação e contratação, que é mais a nossa matriz. Mas a dessindicalização é galopante e, sobretudo, os sindicatos não têm conseguido adequar o seu enraizamento social junto dos trabalhadores e as suas linhas políticas, de política sindical, aos tempos que vivemos, e hoje em dia dependem quase exclusivamente da administração pública e dos funcionários públicos, uns e outros, do facto de estarem à mesa da concertação social e assinarem acordos. A terceira limitação, digamos assim, é a nossa abordagem do território. Mais uma vez, esse não é um problema exclusivo da esquerda em Portugal, é um problema da esquerda e da direita, mas nós temos uma especial responsabilidade porque é do nosso campo, é ao nosso campo que pertencem alguns dos intelectuais, dos geógrafos, dos engenheiros de planeamento, dos economistas, que mais bem têm refletido sobre as assimetrias no território português. E, por exemplo, o que se passa hoje nas urgências dos hospitais aqui em Lisboa tem mais a ver com o que os distintos economistas chamariam os custos de aglomeração, portanto, a concentração macrocéfala de pessoas na área metropolitana de Lisboa, do que propriamente com características do Serviço Nacional de Saúde como tal, porque os problemas que se sentem aqui estão muito longe de suceder na minha terra, que é o Porto, ou noutras terras do país. E nós temos muita dificuldade de lidar com as questões do território, até porque, na minha modesta opinião, estamos demasiado presos da ideia de que o remédio para isso é a regionalização. E, não discutindo a validade desse remédio, como esse remédio, enquanto não se mudar a Constituição, é praticamente inaplicável, pensar as questões do território só partindo desse mito não adianta grande coisa. Portanto, só para ser também crítico e não apenas laudatório da família. Antes de eventualmente desenvolvermos alguns desses pontos, há aqui um aspecto que já foi aflorado, mas não foi ainda enquadrado no deve e haver da nossa história recente, que é a grande reforma que aconteceu em Portugal, que foi a adesão à União Europeia, que foi protagonizada por um governo socialista e por Mário Soares, contra quase toda a gente do país. Sim. E que depois teve nos governos... Só uma pequena interrupção, porque é um facto histórico que aqueles que o protagonizaram têm procurado esconder, que é Mário Soares assina o Tratado de Adesão à União Europeia em junho ou julho de 1985. O governo liderado por Mário Soares cai imediatamente a seguir, porque um senhor chamado Aníbal Cavaco Silva é eleito no Congresso da Figueira da Foz do PSD, e esse senhor, candidato a primeiro-ministro, diz: tenho as maiores das dúvidas que nós
devamos aderir à União Europeia, à CEE. Depois disso também os grandes avanços da nossa participação no projeto europeu foram quase sem exceção, eu diria mesmo sem exceção, basicamente associados a governos do Partido Socialista. Obviamente que isso não é necessariamente algo que só traga coisas positivas. Portanto, a participação no projeto europeu tem constrangimentos. Que balanço é que nós podemos fazer dessa... E neste momento esses constrangimentos são muito mais visíveis, porque uma Europa a 27 é uma Europa que terá sempre que funcionar na base de compromissos. E eventualmente com mais de 27, veremos. Mas talvez algumas palavras sobre essa dimensão que tem sido muito debatida, que está hoje a ser posta em causa por várias forças políticas e a contaminar outras um pouco por toda a Europa. Como é que Portugal, que é tradicionalmente dos países mais pró-europeus, como é que Portugal se pode situar nesta encruzilhada em que estamos agora, e qual é o papel da esquerda democrática nesse? É indubitável o contributo que a Europa teve para o nosso desenvolvimento. Os fundos comunitários à cabeça, mas não só. A redução das barreiras alfandegárias, mesmo esse compromisso, o que significou do ponto de vista da estabilização do nosso regime democrático. Agora, não devemos ignorar aquilo que são os desafios que isso traz, não é? A Europa é um sonho de soberania partilhada. Através de partilharmos a soberania, ganhamos de novo controle sobre as nossas vidas. E concretamente, nós olhamos para alguns desafios no qual esse sonho está por cumprir. A segurança e a defesa cada vez mais se assume como uma delas, mas podíamos olhar, por exemplo, para a matéria do digital, em que nós vemos agora novos regulamentos europeus que, tanto sobre a inteligência artificial como sobre as redes sociais, procuram trazer algum humanismo na sua regulação, e vamos ver se o Sr. Musk e se o Sr. Zuckerberg permitem isso, e se a Europa terá a força de se impor. Porque as ameaças que ambas essas novas tecnologias apresentam para os regimes democráticos e para a economia são muito claras e evidentes. É certo que noutras áreas a Europa ter-nos ajudado, mas mesmo sobre os fundos comunitários devemos fazer uma reflexão em como é que, por exemplo, isso contribuiu para, no Porto, noutras zonas do país, temos muito investimento público e temos muito pouco em Lisboa. E os problemas não é só um custo de aglomeração, é também um resultado, um reflexo das políticas de planeamento e da organização financeira do Estado português não terem sabido dizer, ok, muito bem, para esta região é preciso continuar a investir, mas com recursos do orçamento do Estado, porque os recursos europeus não estão disponíveis. E, portanto, também poderíamos olhar para as matérias das ajudas de Estado, em que nós, se considerarmos um percurso de desenvolvimento de outros países, nós verificamos como uma política industrial forte foi essencial para um país se desenvolver, e no nosso país, tanto no caso da Caixa como no caso da TAP, ou até no caso do Novo Banco, vemos como a Comissão Europeia impôs regras do ponto de vista da concorrência e das ajudas de Estado absolutamente draconianas e que são reflexos de uma tendência mais neoliberal do projeto europeu. Portanto, isto para dizer que, não duvidando do enorme papel que o projeto europeu teve e a influência dos socialistas portugueses para esse projeto, como aliás o PRR é um bom exemplo, se calhar não haveria PRRs a nível europeu se não houvesse António Costa, mas não obstante isso, não seriam assim como são. Não seriam assim como são, seguramente. Eu posso dizer, neste caso, eu estava lá e posso garantir que o que ele diz é verdade. Pronto, para rematar, é apenas isso, não duvidando do nosso papel na construção de uma Europa mais social e de uma Europa com uma maior ambição e daquilo que poderá a Europa ser, também temos de ter a consciência dos pontos em que nós não soubemos aproveitar a Europa e em que a Europa não está a saber cumprir o seu ideal de uma soberania partilhada para responder a desafios globais. Eu estou de acordo com o que o Miguel diz e acrescentaria o seguinte: em primeiro lugar,
num ponto de vista mais histórico e geopolítico, a nossa integração no espaço europeu foi o que permitiu, fechar o ciclo colonial com uma saída positiva, 2, reatar ou deixar a nossa condição no fascismo de uma espécie de párias da ordem democrática internacional, e 3, consolidar definitivamente a nossa democracia política parlamentarista. Depois, eu falei algumas vezes, pelo menos o Zé António também, várias vezes, com um grande amigo nosso e grande economista português, João Ferreira do Amaral, que era, de entre nós, o que mais se opunha à adesão à moeda única e lamentava as condições em que ela se tinha realizado. E o meu argumento, que não era propriamente económico, a área em que não é o meu forte, era sempre um argumento de natureza política. Quer dizer, imaginemos o que seria a Espanha entrar no euro e Portugal ficar de fora. O efeito de periferização inevitável que Portugal carregaria por décadas. Teríamos todo o custo do euro sem nenhuma das vantagens. Sim, depois há uma questão mais técnica, que é saber se a taxa de conversão entre o escudo e o euro podia ser mais desfavorável na aparência para o escudo e, portanto, mais favorável para a nossa competitividade, mas, enfim, já é uma discussão mais parcelar. Agora, o que eu acho é que, em matéria de política europeia, na nossa relação com a União Europeia, é que está nessa área, uma das áreas em que o pensamento da esquerda democrática portuguesa tem de evoluir. Porque já não basta olhar para a União Europeia como o espaço democrático a que nós queríamos pertencer, o quadro histórico e civilizacional que era de novo nosso, o apoio fundamental para o nosso próprio desenvolvimento e o espaço normal da nossa relação económica, em primeiro lugar com a Espanha, depois com a França e com a Alemanha, que são os 3 grandes parceiros económicos do nosso país. A União Europeia já não é isso, só isso, nem sobretudo isso. A União Europeia hoje é uma união a 27 Estados-membros, que está num novo processo de alargamento e que tem 2 governos que, no seio da União Europeia, representam os interesses da principal ameaça militar que a União Europeia hoje tem. Falo do governo húngaro e falo do governo eslovaco e da sua relação com a Rússia. E tem na Polónia um país que diz que uma personalidade que é objeto de um mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional pode ir no próximo dia 27 de janeiro a Auschwitz porque não será detido, contrariando uma obrigação básica de qualquer país que subscreva o Tratado Penal Internacional. E, portanto, há questões de democracia na Europa, há questões geoestratégicas na Europa. Nós temos hoje um movimento de basculação a leste da União Europeia, de que a expressão mais emblemática é o facto de a alta representante agora ser de um país báltico e o novo comissário para a defesa ser de outro país igualmente báltico. Temos uma basculação para leste, que é factual e que, na minha opinião, merece ser acompanhada com muito cuidado por Portugal e outros países mais, digamos assim, ocidentais, porque essa deslocação não pode pôr em causa os equilíbrios fundamentais internos da União Europeia. E, finalmente, e sobretudo, temos países que olham ainda para Bruxelas com uma caixa multibanco e só se perguntam quanto é que podem sacar. Temos países que olham para a União Europeia da mesma forma que os britânicos costumavam olhar nos governos conservadores, portanto, um mercado único para efeitos das nossas exportações, de preferência sem a primeira liberdade, a liberdade de circulação das pessoas. E isso não é compaginável
com o que a Europa tem que fazer para não se deixar esmagar pela bipolarização China-Estados Unidos no contexto geopolítico. E, portanto, eu devo dizer pessoalmente que sou há alguns anos convicto defensor, pelo menos, de uma lógica de múltiplas velocidades na União Europeia, porque a União Europeia tem que aprofundar muitos aspectos do seu processo de integração e, manifestamente, não é possível, enquanto tiverem direito de veto ou de obstaculizar países que não estão minimamente interessados nesse processo de integração. E, portanto, especialmente por esta ironia histórica dos países que foram quase que colonizados pelo Império Soviético, é nesse espaço que vamos encontrar, irónica e estranhamente, os países que escolhem a Rússia de Putin como seu principal aliado. Isso é de facto uma... O único risco é que nós estamos a criar, a institucionalizar uma periferia dentro da Europa, ao criarmos várias velocidades. E Portugal hoje em dia parece que pode pertencer ao core, mas também é um país periférico no contexto europeu. E um dia poderá vir a pertencer a uma velocidade que fica para trás. Sim. Porque algumas potências vão querer para uma velocidade mais avançada no qual Portugal... Sim, a diferença que nós costumamos fazer aí é dizer, sim, somos pela Europa a múltiplas velocidades, mas somos contra a Europa a duas velocidades. Mas reconheço que é mais fácil dizer a fórmula do que explicá-la. Mas, portanto, não é uma divisão entre centro e periferia da Europa. É mesmo uma divisão entre os países que estão interessados em avançar na lógica da União e os países que manifestamente, por razões, aliás, compreensíveis, se a gente olhar para a história deles, para a morfologia social deles, para a tradição política deles, não estão interessados. Essa questão da ligação com a Rússia é muito engraçada porque ela agora faz-se triangularmente. Ou melhor, a partir de 20 de janeiro far-se-á triangularmente. Porque uma parte considerável dos atores políticos europeus que são pró-russos ao mesmo tempo que são, e talvez porque são, pró-Trump. Sim. O que quer dizer que a ligação transatlântica tem que ser lida à luz dessas novas dinâmicas. Sim, eu tenho-me manifestado bastante, peço desculpa, não quero tomar o tempo, mas aqui é mesmo, sinto-me muito desconfortável, e já agora aproveito estes minutos para desabafar, com esta narrativa que se está a consolidar, quer na NATO, quer na própria União Europeia, segundo a qual nós fomos uns privilegiados porque beneficiamos de um privilégio chamado dividendo da paz, não tivemos que investir na defesa porque não tínhamos guerra e contávamos com os Estados Unidos e, portanto, agora temos que gastar a sério e até se for preciso, diz o secretário-geral da NATO atual, deixar de gastar tanto em saúde e pensões que remédio. Ora, em primeiro lugar, o dividendo da paz não é um privilégio europeu, é mesmo um resultado conseguido deliberadamente pela construção europeia, cujo primeiro objetivo e o objetivo central era mesmo a paz na Europa. E é em cima de uma tragédia. Exatamente. Em segundo lugar, como aliás o desenlace da Guerra Fria bem mostra, a segurança dos países e a capacidade dos países de responderem a ameaças externas não depende nem exclusiva nem predominantemente dos seus meios militares, mas sim do uso ou da ameaça de uso de meios militares com inteligência política e diplomática. A Guerra Fria foi ganha pelo Ocidente sem que um tiro fosse disparado. Em terceiro lugar... Pelo menos aqui no centro do conflito. Sim, houve muitos conflitos nas periferias, por guerras por procuração, mas aqui... foi isso que aconteceu. Em terceiro lugar, quando discutia, eu tinha essas responsabilidades na NATO, estas questões, e eu dizia, eu discuto certamente, mas recuso-me a discutir sem o outro prato da balança. E o outro prato da balança e quanto aos custos? Porque estar em paz significa poupar muito
que euro, digam-me só €1, dizia eu, que a NATO tenha gasto com Portugal por qualquer crise provocada por Portugal. O artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, o tal que diz que um ataque a um é um ataque a todos, foi utilizado uma vez na história da NATO em favor dos Estados Unidos. Portanto, eu estou muito contra, quase visceralmente contra, esta tentação que se está a instalar de que dar por adquirido, como alguns que não eu dizem, um pensamento único, este pensamento único, nesta narrativa única que se está a tentar a construir, segundo a qual é inevitável que a Europa gaste muito mais com a defesa, duplique ou triplique o valor que gasta atualmente, porque o privilégio de que a Europa indevidamente beneficiou acabou, e os Estados Unidos estão a deixar de ser aquilo que aparentemente teriam sido, que eram os protetores da Europa. Não foram os protetores da Europa. Como se o protagonismo norte-americano nas indústrias de defesa tivesse sido um custo para a economia norte-americana, que não foi, foi o contrário, foi um dos motores do seu desenvolvimento e continua a ser. Portanto, as coisas são às vezes um pouco mais complexas. Miguel, vamos caminhando para o encerramento, fica muito por dizer. Há uma conclusão que me parece que é óbvio, que é há um déficit de reflexão sobre estas matérias na esquerda democrática, em todo o mundo e também, e muito em particular, em Portugal. Sim, há um livro do Mário de Carvalho, cujo título nos deve acompanhar sempre. Ele escreveu o livro a pensar mais noutra área da esquerda, que é chama-se Era Bom que Trocássemos umas ideias sobre o assunto. Sem dúvida que nos falta à esquerda um espaço de reflexão e que nos falta um espaço de diagnóstico, que nos falta um espaço de construção de políticas públicas e que nos falta um espaço de planeamento e da sua execução. Porque, aliás, o que vemos muitas vezes é que a nossa ambição é depois traída pela execução. Veja-se o caso objetivo que tínhamos em matéria de construção de habitação, em que ficámos claramente aquém, mas podíamos falar de outros desafios, em que, porventura, se tivéssemos planeado adequadamente, teríamos tido o número de vagas nas creches ou nos pré-escolares suficientes e que hoje em dia não temos. E isso fez com que as nossas intenções, por mais nobres que fossem, tivessem gerado alguma frustração. E isso figura-se ainda mais presente em matéria de política internacional, onde infelizmente nós somos, pela condição, exatamente, somos um país na ponta mais ocidental da Europa, estamos pouco expostos aos riscos que os países do flanco leste têm e por isso também pouco expostos aos custos de uma eventual retirada americana do continente europeu, a uma necessidade da Europa se militarizar mais. Enfim, parece-me que a esquerda não deve abdicar do seu objetivo histórico de desmilitarização e de luta pela paz, não obstante, obviamente, reconhecermos o valor das Forças Armadas, do investimento em defesa, e esses desafios. Agora, num país e num mundo de recursos finitos, é completamente irreal que nós concentremos recursos numa tarefa quando existem tarefas que são de segurança e defesa, mas daquilo que é a paz social, a paz económica e, portanto, o aumento dos salários, a reconstrução do Estado Social numa altura de cada vez maior pressão privatizante e, portanto, essas são as tarefas que nos devem preocupar e mobilizar em primeiro lugar. Não quer dizer que possamos abandonar esse outro campo sob pena da direita o monopolizar e de o conseguir instrumentalizar contra nós. Nós vimos que hoje em dia a principal preocupação das pessoas é uma guerra mundial. Vemos como esse discurso securitário do Primeiro-Ministro ganha fãs e nós temos que combatê-lo com uma agenda socialista também na área da segurança, que existe. Uma das principais vantagens deste podcast é o Augusto Nasceu fazer-nos aqui um roteiro pela como é que os socialistas foram diferentes em áreas de governação, que não é só a política social e económica. Eu posso fazer uma sugestão para um próximo podcast? Porque nós, por razões muito compreensíveis, acabamos por contornar
aquela que é a principal dificuldade da social-democracia hoje como cultura política. Não apenas como ideologia, mas como cultura política, como atitude política. E só para não haver quem pense que o fizemos deliberadamente, que nós combinamos isso, queria apenas enunciar, porque isso é um tema para um podcast inteiro, que é a nossa dificuldade, não tanto do Miguel, mas mais de nós dois, de falar e entender a linguagem da juventude. Dito da forma mais simples e mais provocatoriamente possível, eu fui formado politicamente, e acho que essa formação já não é reversível, no uso do pronome pessoal, primeira pessoa do plural, nós. E tenho muita dificuldade em perceber a generalização do uso daquilo que me parece só ser a primeira pessoa do singular do pronome pessoal, eu. E a terceira pessoa do plural, eles. Sim, e eu contra eles, ou eles contra mim. Muito portanto, bem. Resta-me agradecer aos dois a vossa vinda aqui, a Res Pública, a participação neste podcast. Foi um debate curto, apesar de termos ultrapassado o tempo, porque estes temas são temas que fazem parte da nossa vida. E no momento em que deixarem de fazer, algo de muito grave se passou. Portanto, vamos continuar a debater. Vale a pena debater. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. A Fundação Res Pública é uma instituição dedicada ao pensamento político e às políticas públicas. À luz dos seus estatutos, inspira-se nos valores e princípios da liberdade, da igualdade, da justiça, da fraternidade, da dignidade e dos direitos humanos.